Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui à nossa parte introdutória sobre marketing. A gente já comentou que a gente está trabalhando marketing sobre uma perspectiva holística, integrada, interativa. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente precisa compreender? Que o marketing, ele é arte, ele é imaginação, ele é soluções criativas, mas ele também é planejamento, execução, disciplina e ciência, ok? Então, isso nos leva a considerar que um bom marketing não é acidental, porque ele é constituído por todo um processo estruturado que vai contribuir para que as empresas consigam vender os seus produtos. E é isso é importante se dizer, porque qual seria a importância das outras áreas da empresa se essa empresa não tiver demanda pelos seus produtos? Ou seja, o que adianta eu fazer um ótimo produto se os meus consumidores não comprarem? O que adianta eu ter custos bastante reduzidos e conseguir fazer um produto barato se os consumidores não comprarem? Né? Então, o marketing de sucesso ele gera demanda pelos produtos das empresas. A gente tem observado um crescimento da área de marketing, os CEOs e CMOs, Chief Marketing Officers. Foi feita uma pesquisa com mais de 1.000 executivos e 83% consideravam o marketing como prioritário para o sucesso da organização, só que só 6% desse pessoal acreditava que estava fazendo um bom trabalho. Então, isso mostra que o marketing é um segmento importante, que é uma área relevante e que ainda oferece muita oportunidade para que seja feito algo que de fato faça diferença para as organizações. A gente tem aqui um caso da Domino's, eu vou disponibilizar o videozinho para vocês. Recentemente foi divulgado um vídeo no qual funcionários da Domino's eles tinham práticas pouco higiênicas, na verdade eles se filmaram em uma atitude bem pouco profissional, colocando meleca nos pães, no queijo, enfim, teve uma repercussão grande para a empresa. E aí isso é uma questão que nos leva a discutir um pouco como é que essas empresas hoje em dia têm lidado com os novos formatos de divulgação, com as novas formas de se fazer marketing. No caso do Domino's, 2 funcionários postaram esse vídeo no YouTube, né, preparando sanduíches enquanto colocavam queijo no nariz e violavam outros padrões de higiene. E em poucos dias o vídeo teve mais de 1 milhão de downloads, com uma onda de publicidade extremamente negativa. Então, nesse caso, assim, a gente precisa pensar que o marketing hoje ele é uma coisa feita instantaneamente também. Lógico que a gente tem um processo de estruturação e de criação de estratégia de marketing, a gente já falou isso, mas ao mesmo tempo as empresas elas têm que estar muito atentas sobre quais são os processos interativos, tanto de quem está dentro da empresa, quanto dos consumidores em relação a ela. Né? Eu mencionei, acho que eu já mencionei para vocês, que há uns 2 meses atrás eu encontrei, mais de 2 meses agora, porque eu acabei de fazer reclamação no Reclame Aqui hoje, um pacote de pães de mel que vieram com larvas, né? E aí interessante, porque eu entrei para reclamar na empresa no começo de fevereiro, eles apenas anotaram meu endereço, não me deram nenhum feedback, nem se desculparam, nem nada. Aí em março, começo de março, novamente eu entrei em contato com a empresa, eles novamente só anotaram meu endereço. E aí hoje eu registrei a reclamação no Reclame Aqui. E o que me fez hoje, na verdade, registrar a reclamação foi porque uma pessoa comentou meu post no Facebook, porque depois de reclamar a primeira vez eu fui até a internet e fui reclamar, né, lá no site da empresa, postei a fotinha do pão de mel, bichado e tudo mais. E eu achei muito interessante porque hoje uma pessoa comentou meu post e a pessoa comprou um pacote de biscoito da mesma marca e o biscoito também estava cheio de larvas. E aí isso fez com que, inclusive, eu lembrasse da história e fosse até o Reclame Aqui reclamar. Então, quando você abre, por exemplo, uma página de uma empresa e está lá, né, um processo interativo dos consumidores com fotos de produtos que mostram que a empresa tem vendido, né, biscoitos com larvas, e eu achei hoje lá no site, eu observei, tinha pão de forma com parafuso, panetone mofado,
Então, o que cria, né, de imagem negativa para a empresa questões como essas? Então, isso hoje em dia é um processo interativo e ele é muito rápido. Então, essas transformações as empresas precisam estar atentas. Os profissionais de marketing eles precisam pensar quais recursos projetarem um novo produto, onde eles vão vender bens e oferecer serviços, como estipular os preços, quanto gastar com propagandas, vendas, internet e marketing digital. Então, aqui eu tenho os 4 P's, né, de responsabilidade dos profissionais de marketing. Então, eu tenho o P de produto, o P de praça, onde vender, o P de preço e o P de promoção. Bom, em tempos de recessão, uma das áreas que pode sofrer cortes é justamente a área de marketing. E aí é interessante porque se você corta os recursos do marketing, ao mesmo tempo, como que você vai conseguir sair dessa recessão se você está cortando a forma de estruturar o produto, o preço, a distribuição desse seu produto e a promoção desse produto que você está vendendo, né? Então, isso é uma estratégia relativamente incoerente, não deveria ser dessa forma, né? Em período de recessão seria um período em que a empresa precisaria, na verdade, pensar em como divulgar melhor o seu produto, como estabelecer estratégias de preço que sejam mais eficientes, como fazer um produto que agrade mais o consumidor e não cortar marketing, porque isso, obviamente, só vai aprofundar o processo de recessão, porque você não vai ter condição de gerar demanda para os seus produtos. A gente tem mudanças rápidas no ambiente de marketing hoje, o exemplo do Domino's e esse caso da empresa, né, do pão de mel foram exemplos que vão nesse sentido da rapidez que a gente tem hoje a troca de informações através da internet, o quanto você também consegue monitorar e ter acesso a informações de concorrência. A concorrência está cada dia mais acirrada, os consumidores estão cada vez mais bem informados, eu tenho acesso a tecnologias que possibilitam tanto que o consumidor tenha mais informação sobre a empresa, mas que a empresa também tenha mais informações sobre esse consumidor, e a gente tem as forças econômicas, e aí essas nesse momento são as que talvez tragam mais transformações aí para esse ambiente de marketing. A competência é uma busca interminável. E aí, como as grandes empresas conduzem seus negócios? Na verdade, essas empresas elas têm cada vez mais procurado novas maneiras de satisfazer os seus clientes. E aí, as empresas hoje em dia, o marketing das empresas não está restrito simplesmente a vender os produtos, né? As empresas têm tentado agregar valor para esse consumidor cada vez mais exigente. Aqui a gente tem um exemplo, né? A Johnson & Johnson lançou o site babycenter.com para ajudar pais e mães de primeira viagem. Supõe-se que seu sucesso tenha contribuído para a queda nas taxas, por exemplo, de assinatura de revistas sobre o tema. Então, aqui a gente conjuga, né, a possibilidade de criar conteúdo para os clientes de forma online e não só de vender produtos, né? São 45 milhões de visitantes por mês no mundo, 9 diferentes línguas nas quais o site é disponibilizado e são, já, né, quando eu montei esse material, tinham 22 milhões de downloads do aplicativo do site babycenter.com. Lançado há 11 anos, o site opera em 19 países e atinge até 90% das mulheres grávidas no Reino Unido, Canadá, Austrália e Estados Unidos. A marca alcançou uma posição de liderança em 15 dos 19 mercados em que atua. Embora propriedade da Johnson & Johnson, o site tem editorial independente e aceita publicidade de mais de 200 empresas diferentes. Então, a princípio, além de divulgar os produtos da Johnson & Johnson, né, a possibilidade também de ganhar dinheiro, né, disponibilizando que outras empresas possam fazer divulgação no site que foi criado. Então, as empresas criam negócios paralelos que fazem tanto com que ela crie conteúdo e seja mais valorizada pelos clientes, como possibilita que essas empresas ganhem dinheiro de uma outra forma. Bom, mas será que a parte mais importante do marketing não é vender? O que vocês acham? O marketing, a principal função é vender? E aí a gente tem aqui uma frase de Peter Drucker, que é uma referência aí na área,
né? Pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender, mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho. De maneira geral, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária seria tornar o produto disponível. Então, aqui eu crio todo um contexto que faz com que o consumidor tenha desejo de comprar o produto que eu estou vendendo, né? A partir de uma necessidade básica que esse consumidor já tem, eu influencio o desejo desse consumidor de comprar o produto da minha empresa. Então, nós temos aqui um outro exemplo, quando a Nintendo projetou seu sistema de jogos Wii, recebeu uma enxurrada de pedidos porque haviam desenvolvido o produto certo, né? Então, aqui um exemplo de P de produto bem desenvolvido. Hoje em dia, esse mercado de videogame já está bastante diferente, né, do momento em que o Wii foi lançado. Eu trago esse exemplo porque ele é um exemplo que está lá no nosso manual. Então, lançado em 2001 no mercado americano e japonês, em 2007 foi anunciado que o Wii conduziu a Nintendo de volta à condição de líder no mercado de videogames da geração, posição que a empresa havia deixado de ocupar há 17 anos. Então, pelo lançamento de um produto que atendia as expectativas do consumidor, né, a Nintendo conseguiu voltar aí à liderança do mercado. Em 2010, a Wii vendeu cerca de 20 milhões de consoles, alcançando a marca de 84 milhões de vendas em todo o mundo. Então, isso é um exemplo, né, de atender à expectativa, ao desejo, às mudanças de mercado naquele momento voltado para o mercado de jogos. Bom, aqui se aplica o marketing, a gente já falou na nossa primeira aula, né, na nossa aula introdutória. Então, eu tenho aqui marketing de bens, né, os produtos que podem ser vendidos. Eu posso ter marketing voltado para o setor de serviços, aqui a gente tem o cabeleireiro. A gente pode ter o marketing a setor que envolve tanto bens quanto serviços, né, alimentação, por exemplo. A gente tem marketing de eventos, aqui a gente tem, né, por exemplo, as Olimpíadas, o Camaro. A gente tem marketing de experiências, então tenho aqui, né, a possibilidade de ir para a Disney ou para fazer, por exemplo, um passeio de balão, seriam divulgações voltadas a experiências. A gente tem marketing de pessoas, então isso aqui é um site de uma médica, nesse caso arquitetos, advogados, muitos desses profissionais autônomos criam, né, marketing pessoal, políticos também fazem isso. A gente tem marketing de lugares, então isso aqui é uma divulgação de um site irlandês. Eu achei bem interessante isso aqui, porque uma vez quando eu fui fazer uma viagem, eu fiz algumas pesquisas para montar um roteiro de viagem e para isso era preciso cadastrar um e-mail para fazer uma seleção dos pontos turísticos, buscar informações e tudo mais. E desde quando eu fiz esse cadastro, eles me mandam informações sobre os lugares da Irlanda, sobre os pontos turísticos. Eu continuo recebendo até hoje, isso tem o quê? Tem acho que 12 anos, e eles continuam me mandando e-mails atualizando sobre os pontos turísticos, o que tem de novidade, o que acontece por lá, os festivais e tudo mais. Né? Há muitas críticas no Brasil em relação a especificamente essa questão do marketing de lugares, né? A gente também chegou a comentar sobre isso. É interessante porque muitas vezes quando vem pessoas de fora, né, do Brasil para passear aqui, as pessoas sempre vão para os mesmos lugares, né? Em geral é Foz do Iguaçu, Rio, São Paulo, Salvador. Basicamente esse é um roteiro mais ou menos obrigatório aí, né? E é interessante porque fora do país, assim, lugares pequenos, com pouca coisa de turismo, eles conseguem transformar em lugares bastante atrativos para que as pessoas possam ir conhecer, né? Então a gente ainda precisa melhorar muito essa parte de marketing de lugares, né? Cidades pequenas, em Minas, tem melhorado um pouco, né? Foi criada uma campanha relativamente recente sobre a Estrada Real em Minas, mas ainda a gente tem muito pouca coisa divulgando o nosso turismo, né? O marketing referente a lugares no Brasil. A gente tem marketing de ideias,
Então, aqui, né, uma campanha direcionada aos motoristas para não beberem se forem dirigir. Um exemplo de marketing organizacional, então aqui é o marketing de uma faculdade, né? E aí o marketing, estimular a demanda pelos produtos de uma empresa é uma visão muito limitada. Seria preciso influenciar a oportunidade e a composição da demanda para atender os objetivos da organização. Então é uma coisa mais complexa do que fazer as pessoas comprarem, né? O marketing estaria envolvido em compreender quais são os desejos dessas pessoas e como ele conseguiria influenciar os desejos dessas pessoas para que elas possam comprar. Bom, e aí aqui, para que a gente consiga então influenciar essa demanda, a gente precisa compreender que a gente tem alguns tipos de demanda, ok? Bom, quais seriam os tipos de demanda? Por que é interessante a gente compreender os tipos de demanda? Porque a depender do tipo de demanda que eu estou lidando, vai ser a forma como eu vou precisar conduzir as minhas estratégias de marketing para atender essa demanda. Lembrando que quando eu estou falando de demanda aqui, eu estou falando de pessoas disponíveis para compra e no caso específico de marketing, aqueles que de fato têm condição de comprar um determinado produto, né? A gente vai ver mais para frente, quando vocês forem ter aula comigo lá no terceiro período em microeconomia aplicada à precificação, a gente vai ver um outro conceito de demanda. Mas aqui para o marketing, né, a gente vai ver quais são os tipos de demanda e como o marketing precisaria agir para lidar da melhor forma com cada um desses tipos de demanda. Então, a primeira demanda que eu tenho aqui é uma demanda negativa, que é quando os consumidores não gostam de um produto e podem até mesmo pagar para evitá-lo. Então, aqui eu tenho dois exemplos, né? O primeiro é uma resistência grande nos empregadores de empregarem ex-presidiários. Então, a demanda por trabalho, né, de pessoas que já cometeram algum delito, ela é reduzida, ela é uma demanda que a gente chama de negativa, na verdade. As empresas não querem contratar essas pessoas, em muitos locais as pessoas pedem, né, fichas de antecedentes criminais e tudo mais. E aí isso se torna até certo ponto um problema, né? Porque se aquela pessoa já cometeu um delito, é porque há uma possibilidade grande dessa pessoa estar numa situação de vulnerabilidade. Então, se essa pessoa não consegue um emprego, a possibilidade de que essa pessoa cometa novamente, né, um outro delito se torna provavelmente maior. Então, o Estado tem que lidar com isso. Então, como que o Estado, por exemplo, né, o governo, poderia criar um marketing para reverter essa demanda negativa das empresas por ex-presidiários? Isso é uma questão, né, que os governos precisariam lidar. Um outro serviço, né, que a demanda é negativa, considerando, né, pessoas relativamente normais, porque a gente tem aquelas pessoas que são bastante hipocondríacas, né, que adoram ir no médico, mas no geral as pessoas, elas não gostam, ninguém morre de vontade de tomar vacina, de ir no médico, de ir ao dentista, né? A gente tem uma resistência natural a esses compromissos. Então, isso também é uma demanda negativa. Então, como trabalhar com essa demanda negativa? O marketing deve focar em valorizar os benefícios do produto ou serviço, ou seja, redesenhar o produto ou serviço criando uma imagem positiva do mesmo. Deve-se analisar por que o mercado não gosta do produto e avaliar ações de redesenho do produto, preços mais baixos e promoções positivas no esforço de mudança de crenças e atitudes. Então, eu acho que, em especial, essa questão das vacinas, né, tem sido uma coisa bastante discutida, porque recentemente, não só fora do Brasil, mas também no Brasil, a gente tem experimentado o movimento anti-vacinas, muitos defendendo, né, que é preciso que se vacine as pessoas, porque muitas doenças foram erradicadas pela presença das vacinas. Uma outra linha de pessoas e de profissionais dizendo que os efeitos colaterais das vacinas e os danos que as vacinas causam ao organismo são consideráveis, então que muitas dessas vacinas são parte de uma indústria farmacêutica que quer ganhar dinheiro, então que elas poderiam ser evitadas. Enfim, se eu sou uma empresa de vacina, como eu lido com isso, né? Agora, nesse período, por exemplo, em que as pessoas estão ficando em casa,
uma das alternativas, por exemplo, que as empresas de vacina têm criado é levar a vacina até a casa das pessoas. Então, se eu tenho um filho, por exemplo, menor de 1 ano, que precisa tomar, né, um monte de vacinas, tem um calendário grande de vacinas estipulado, eu posso pagar, se eu tiver disponibilidade de pagar, eu posso pagar, por exemplo, para que uma clínica venha na minha casa aplicar vacina no meu filho. Mesmo o serviço público, hoje em dia, com essa questão da pandemia, tem criado alternativas de ir até os locais, por exemplo, onde tem idosos, para que se possa vacinar os idosos em casa. Eu moro num prédio, por exemplo, em que a maior parte das pessoas são pessoas com mais de 60 anos, mais de 70 anos, na verdade. E aí, por exemplo, uma das velhinhas aqui do meu prédio já combinou que na próxima semana o pessoal do SUS vai vir aqui vacinar os velhinhos do prédio contra a gripe, por exemplo. Então, são estratégias aí de se conseguir valorizar os benefícios e criar novas formas de oferecer serviços ou produtos dos quais o consumidor não gosta muito. Demanda inexistente. Não conhecem o produto ou não estão interessados nele. Nesse aqui, gente, inexistente, no caso, não é que não tem demanda, A demanda ela é muito específica, então você precisa fazer com que o consumidor saiba que aquilo ali existe. Eu tenho aqui um exemplo, revistas especializadas no mundo animal, por exemplo. Quem compraria uma revista especializada no mundo animal? Provavelmente algum biólogo, alguém que trabalhe com a área de veterinária, não sei, depende de que tipo de animal que eu estou falando. Se eu estou pegando uma revista de vida selvagem, provavelmente algum biólogo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é professora na universidade, que ela estuda as onças. Talvez ela fosse uma pessoa, um público-alvo desse tipo de revista. Então, nesse caso de demanda inexistente, é aconselhável ao marketing sintonizar os benefícios do produto com as reais necessidades dos consumidores. A tarefa do marketing é encontrar meios de ligar os benefícios do produto às necessidades e aos interesses naturais das pessoas. Então, se eu for pensar em vender, por exemplo, uma revista dessa, onde eu vou oferecer essa revista? Se eu for oferecer essa revista, por exemplo, numa universidade, talvez eu tenha muito mais chance de conseguir vender essa revista do que se eu colocar essa revista numa banca de jornal. Demanda latente. Compartilha uma necessidade que ainda não pode ser satisfeita no mercado. Então, aqui a gente tem, esses dados estão absolutamente defasados, muito mais caro hoje em dia já, 4 anos depois. Mas aqui eu peguei um exemplo, uma demanda que as pessoas estão tendo são de carros mais econômicos. E aí a gente tem aí a possibilidade dos carros híbridos, só que a questão é que esses carros são relativamente caros, Então, há uma demanda que quer comprar carros mais econômicos, mas ainda não pode ser satisfeita, em especial nesse caso, porque o preço dos produtos ainda é muito caro, certo? Então, nesse caso, deve-se mensurar o tamanho da demanda e, quando substancial, desenvolver produtos para satisfazer os consumidores. Muitas vezes, em mercados novos, a gente tem essa questão, a gente tem consumidores que querem comprar, mas como o produto é inovação no mercado, em geral, ele entra com um preço muito alto no mercado. Só a partir do momento que a gente tem uma concorrência maior, é que esses preços começam a cair um pouco. Demanda em declínio, quando os consumidores passam a comprar o produto com menos frequência ou deixam de comprá-lo. Aqui eu coloquei os fiéis da Igreja Católica e carros que consomem muito combustível, como uma demanda em declínio. Só para vocês terem uma ideia, porque assim, na verdade, vocês vão me questionar, nossa professora, mas igreja não é negócio. Ok, igreja não é um negócio, mas igreja é uma organização que, para que ela tenha recursos, os fiéis precisam fazer doações, pagar o dízimo, ou seja lá o que for, Se eu tenho uma redução do número de fiéis, por exemplo, se a minha demanda pelos serviços religiosos ela está em declínio, isso gera uma queda na arrecadação das igrejas.
né? Então, o Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, mas na última década a igreja teve uma redução da ordem de 1,7 milhão de fiéis, que representam um encolhimento de 12%. Então, a gente está tendo, né, um declínio aí do número de pessoas frequentando a igreja católica no Brasil. Nesse caso, o marketing deve identificar as causas do declínio, estudar e desenvolver estratégias para reverter a queda, para que o produto ou serviço seja redesenhado e determinar se a demanda poderá ser reestimulada com novos mercados-alvo, mudanças na característica do produto ou comunicação mais eficaz. A Igreja Católica, por exemplo, tem passado, no período mais recente, por um processo de reformulação, tem tornado, as cerimônias mais interativas, tem aderido de uma forma mais intensiva à questão das músicas, em especial para trazer um público mais jovem de volta à igreja. Demanda irregular, compras sazonais e que variam de acordo com o horário, o dia ou a semana, Então, no caso da demanda irregular, eu tenho períodos em que eu tenho uma demanda muito grande e outros períodos que eu tenho demandas bem pequenas. Então, aqui eu tenho exemplo, bancos, por exemplo, cheios no horário do almoço, produtos que vendem muito em determinadas estações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja de biquíni e eu sou uma loja lá de Porto Alegre, por exemplo, na época do verão eu vou vender muito biquíni, mas na época do inverno, por exemplo, Porto Alegre faz frio. As pessoas muitas vezes não vão comprar o tanto de biquíni que elas compram no verão, no inverno, no lugar que faz frio. Então, como lidar com isso? Aqui a gente tem o exemplo das filas de cinema na época das férias. Então, nesse caso, é preciso buscar estratégias para modificar o padrão de demanda com preços mais flexíveis, oferecendo descontos, promoções e outros incentivos nos dias de pouco movimento para sincronizar a demanda. O que as empresas podem fazer nesses dois casos aqui, No caso, por exemplo, de biquíni, o que muitas empresas fazem é também vender roupas de ginástica. Então, você trabalha com a mesma matéria-prima e na época do inverno as pessoas podem continuar comprando, Os cinemas, eles estabeleceram a possibilidade de você comprar as poltronas numeradas, Demorou bastante para que isso fosse implementado. Então, reduziu, por exemplo, as filas, porque antes você tinha que pegar uma fila para comprar o ingresso e você tinha que pegar uma fila para garantir um bom lugar no cinema, E isso em época de férias era bastante difícil. Então, a partir do momento que as poltronas foram numeradas, você resolveu o problema do lugar e com as maquininhas lá de você comprar o seu próprio ingresso, você também minimizou esse excesso aqui, de pessoas tendo que esperar para poder ter acesso ao ingresso do cinema. Então, foram estratégias aí adotadas para isso. Agora a gente vai entrar, por exemplo, numa época em que, fora estarmos no momento atípico, a gente está entrando num período de Páscoa em, por exemplo, as empresas compram, as pessoas compram mais chocolate, A Cacau Show, por exemplo, é uma empresa que tem bastante dificuldade de lidar com essa demanda irregular, Muitas vezes os produtos da Cacau Show, eles acabam, as pessoas fazem fila para conseguir comprar os ovos de Páscoa da Cacau Show, e mesmo produzindo mais intensivamente no período da Páscoa, muitas vezes eles não têm conseguido atender a demanda, o que é negativo para a empresa, porque se a empresa não consegue atender essa demanda num período em que ela poderia vender mais, primeiro ela perde dinheiro, porque ela deixa de vender. E segundo, ela abre oportunidade para que esses consumidores experimentem produtos de outras empresas. E aí esses consumidores podem gostar e não comprar mais daquela empresa que não conseguiu, atendê-los. A gente tem o caso de demanda plena, compra de todos os produtos colocados no mercado. Então hoje, praticamente todo mundo tem, por exemplo, um celular. Nesse caso, o marketing deve manter o nível de demanda apesar das mudanças dos clientes e da crescente concorrência, mantendo ou melhorando a qualidade do produto e medindo regularmente a satisfação dos clientes. E deve ficar atento ao comportamento dos consumidores para eventuais mudanças. Então, no caso dos celulares, o que as empresas fazem, obviamente, é lançar modelos novos, melhores, com câmeras melhores, com mais recurso, com mais memória,
e outras coisas que sejam atrativas para que aquele consumidor possa trocar, né, aquele aparelho que ele já tem. A gente tem um caso de demanda excessiva. Nesse caso é quando eu tenho muitos consumidores interessados e não tem produto disponível para todo mundo. Quando a gente tem, por exemplo, shows de artistas famosos, a gente pode ter esse caso.